Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por essa oportunidade de estar aqui nas redes sociais compartilhando essa palavra gloriosa do nosso Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu quero deixar uma reflexão muito interessante para todos nós. E faça esse vídeo chegar, compartilhe, divulgue. Se não é inscrito no meu canal PR Erivaldo Silva Oficial, se inscreve, compartilha, deixa teu joinha lá, comenta e leva esse vídeo ao máximo de pessoas. Não vou falar de política, não. Vamos falar de um assunto que vai mexer aí com as irmãs. Vou ler um texto em Provérbios 21:19 de Salomão. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Melhor morar no deserto do que você morar com uma mulher briguenta, uma mulher raivosa, uma mulher iracunda, uma mulher cheia de ódio. Já diz outros provérbios de Salomão, como o gotejar de uma casa, né? A goteira, assim é a mulher briguenta. Se sua casa tem goteira, é um sinal da palavra de Deus que aquela goteira é aquela mulher que, olha, fala e irrita o seu companheiro. Então esse assunto, essa reflexão aqui, para você que quer casar, o irmão que está solteiro, e também se aplica ao homem também, a irmã que quer casar, mas principalmente aos varões, aos homens. A mulher briguenta, a gente tem que entender a biologia de cada um. O homem é totalmente diferente da mulher, conforme a palavra de Deus, conforme Deus criou o homem, do pó da terra, soprou nas suas narinas e fez uma alma vivente, e da costela do homem, de Adão, Deus fez uma mulher. E a mulher ali é como o feminino do homem. Então a mulher tem útero e tem ovário. A mulher, a voz dela é um pouco mais fina. Hoje temos a mulher com voz um pouco mais grossa. Tanto é que ela tem pelos nas axilas, pelos pubianos. Algumas mulheres têm um pouquinho de bigode, algumas têm cavanhaque, têm barbicha, devido que herdou ali do seu pai, o DNA do seu pai. Mas Deus fez uma mulher no sentido dele mesmo se revelar, pois a palavra El Shaddai é aquele que amamenta, além de todo poderoso, é aquele que amamenta. Mas Deus, quando fez Eva, Deus fez Eva com a doçura, uma ternura extraordinária, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Então Eva, ela foi a primeira mulher que Deus criou, com a glória de Deus, com a santidade de Deus, e foi feita para isso, ser a mãe de toda a raça humana, e ela assim foi, ela é a nossa mãe. Quando Satanás, por que Satanás foi na mulher? Alguns acreditam que Satanás tentou Adão e ele não conseguiu, que Adão não comeria do fruto. Mas por que Satanás foi também na mulher? Outros acreditam que o diabo foi primeiramente nela. E o diabo entendeu a criação de Deus e ali seduziu ela, e ela caiu na armadilha do diabo. E comeu do fruto proibido e deu para o marido. Tanto é que os olhos só foram abertos depois que Adão comeu, pois eles eram uma só carne. Ou seja, a mesma visão, mesmo propósito, mesmo projeto, mesma obediência. Eles eram um só, em união. Com a ordem divina, eles eram um só. Então, quando os olhos de Adão só se abriram depois que ele comeu, e ali colocou folha de figueira, foi aquele desmantelo, eles foram expulsos do jardim. E Deus amaldiçoou Eva, dizendo que do fruto do seu ventre ela daria dores. E ao homem sentenciou que voltaria para o pó. O homem é a raça humana em geral. O que é que o diabo ganhou com isso? Além do comando da terra, do comando da mente humana e do comando da mente da mulher. Satanás, ele sempre ataca as mulheres porque, 1 Pedro 3, Pedro diz que as mulheres são os vasos mais frágeis. E no sentido de frágil, nesse sentido de delicadeza, meiguice. É no sentido que ao homem foi dado o poderio, pois o homem é o cabeça de toda a criação. Paulo fala aos Efésios, a carta de Paulo à igreja em Éfeso, que no capítulo 5, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então o homem, ele tem essa liderança dada por Deus, isso é do homem,
É o homem, literalmente. Ele é líder. Líder por natureza. Ele pode até ser homossexual, mas não tira essa origem masculina que está no homem. Por fim, Satanás ele tenta as mulheres porque as mulheres são mais propensas a desobedecer a ordem de Deus. Veja que o homem é mais racional, o homem é mais direto, o homem ele não pensa muito, arrodeando muito, não, ele é mais racional, ele enxerga, ele observa, raciocina e age. A mulher é muito mais emotiva, a mulher é muito mais emocional, no sentido de alegria, de tristeza, de raiva, de ódio, de amor. O homem é mais retido, porque Deus criou isso no homem. E não pode mudar. Também outro ponto, nunca queira mudar alguém. Isso aqui até parece ter uma palestra para casal, mas é diretamente para quem está solteiro e não se case com a mulher briguenta. Nunca queira mudar quem não quer mudança. Depois do pecado, o diabo se tornou o líder do ser humano. Então, colocou no ser humano uma rebelião direta contra a ordem de Deus. E aplica-se à mulher, ela não obedece à ordem de Deus. Pois Deus disse, não coma, ela foi e comeu. Então, de lá para cá, a desgraça entrou na terra por culpa de Eva. E Eva deu a Adão. E Adão ouviu a voz da mulher. A sentença de Deus foi que, porque escutasse a voz da tua mulher, porque ela escutou a voz de Satanás. Então, a semente maligna entrou na mente de Eva, que é a palavra, e entrou na mente de Adão. Então, de lá para cá, nada mudou. Nada mudou. Na cultura judaica, nenhuma mulher era valorizada. No sentido de ter honra, de ter nome, não. Deus, quando tirou o povo dele da terra do Egito, Deus foi dando ênfase às mulheres, foi dando honra, e Deus foi colocando a sua lei para quebrar tudo isso aí. Mas nas outras culturas também, outras nações tribais, mulher só era feita para cozinhar, mulher era só feita para gerar filhos. Na cultura egípcia tinha ali muitas mulheres que trabalhavam, mas em outras culturas, tanto bíblicas e extra-bíblicas, a mulher não servia não. Tanto é que ainda hoje, em algumas culturas, mulheres, como no Irã, elas não trabalham, elas servem para dar filhos. E quando a criança, a partir de 12 anos, se não for a memória, ela já está nessa faixa de idade, já está na puberdade, os pais vendem para homens idosos. Isso é a lei de lá, isso é a cultura deles. E as crianças femininas, elas são vendidas para serem esposas. Isso é a cultura dele, a gente acha isso aí uma forma bárbara do ser humano, mas é a cultura, só Deus aí para poder agir, só Deus para poder desfazer. Nunca case com a mulher briguenta, porque ela é dominada pelo diabo. A pessoa acredita ou desacredite na Bíblia ou não, o mundo espiritual existe, o mundo invisível existe, tanto das coisas de Deus para o bem, a luz, o amor de Deus, a verdade, a eternidade do Senhor, quanto do diabo, que onde o diabo trabalha na oposição a Deus, oposição ao Espírito Santo, oposição à santidade do Senhor, oposição à verdade do Senhor. E quando se aplica ao casamento, o casamento é muito sério. Em Malaquias 2,16 está ali o propósito do casamento. Deus instituiu para que o povo de Israel desse um casamento e ali desse filhos, e os filhos seriam do Senhor. Por isso que Deus disse ali que ele odeia o divórcio, porque o homem abandona e se casa com outra mulher, e os filhos são ilegítimos, são bastardos, não são da vontade de Deus, esses filhos. E Deus odeia o homem que abandona esse propósito e tem filhos com outra mulher, com outra família, e larga aquela mulher que ele teve filhos. Mas quando se aplica ao que Salomão está dizendo para a sabedoria de Deus, e olha que Salomão teve 1000 mulheres, 1000. Em Eclesiastes 7,26, Salomão disse que achou algo mais amargo do que a morte, a mulher, cujo coração são redes e laços. O homem que for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador será preso por ela, porque ele disse que se tornou amargo. Ele achou algo mais amargo do que a morte, porque quando a morte vem, acabou, tem conversa. Mas a mulher amarga, azeda, rancorosa, rixosa, briguenta, é pior do que a morte. Pois a morte não leva essa mulher. E ela fica ali, olha. Para o homem, quando a mulher se torna briguenta, ela está desafiando a autoridade masculina. Não é porque o homem ele se tornou machista por conta do pecado.
mas o homem é o dominador. Veja que Deus colocou o homem como cabeça da mulher. Tanto é que na sentença de Adão para Eva, Deus disse a Eva que o desejo dela seria para o seu marido e ele dominaria ela. Então, essa é a ordem de Deus. Quando a mulher ela peita o homem, ela desafia a autoridade, qual é o resultado? O homem não tolera, porque ele é líder. Isso é natureza humana, ele é líder, ele manda. Se for um homem frouxo, covarde, a mulher ela vai mandar e dominá-lo. Mas quando o homem assume a sua posição de homem, de macho, macho alfa, não é que ele vai bater, não é que ele vai xingar, não é que ele vai matar, mas na postura de liderança. Tanto é que o homem é o quê? O homem é o provedor. Então é o homem que vai para frente, é o homem que, se tiver inimigo, ele vai combater, ele vai derrubar, ele vai destruir para proteger a sua casa e a sua prole. Quando a mulher ela desafia essa autoridade, o homem não aceita, pois é um insulto à sua honra, é um insulto à sua dignidade e automaticamente está quebrando uma ordem de Deus. Então a mulher acaba fazendo o quê? Ela está acima da autoridade do homem, sobrepondo a sua autoridade. E se for no casamento, o homem, e não quero falar no sentido dela mandar e desmandar, é inferiorizar o homem, rebaixá-lo, desmoralizá-lo, descredibilizá-lo, desvalorizá-lo ao extremo. O homem acaba matando. É o instinto, claro que isso é crime, isso é pecado diante de Deus, mas o instinto de liderança foi ofendido. Então o homem vai tirar a vida desta mulher. E assim, olha, a gente vê desgraças em cima de desgraças e nunca vai acabar. Isso só vai mudar quando o homem se converter a Cristo, terá seus pecados perdoados, ele terá seus pecados perdoados e o Senhor ajudará esse homem a ser como Cristo, como Jesus. O caráter de Jesus estará nele pelo Espírito Santo e a mulher também. E a gente vê tantas barbaridades, tantos homens, porque a mulher peita, ela desafia, ela não acredita que o homem é capaz de matá-la, de tirar a vida dela, ela não acredita. Então ela peita, ela desafia, ela tira a autoridade, ela quebra. Veja nas empresas, o homem é o cabeça. Você não vê uma mulher dona de alguma coisa, não. Ela sempre é funcionária, ainda pode ser gerente, ela pode ser, mas é o homem é o centro, o homem é o cabeça. Tanto é que o diabo, para derrubar o homem, ele vai na mulher. Ele vai na mulher. E a mulher sem Cristo, a mulher sem Deus, a mulher que não crê na palavra de Deus, ela é só capaz de Satanás. Ela é uma marionete de Satanás. Então, Salomão diz, é melhor morar no deserto do que com uma mulher briguenta. Uma mulher que sempre está desafiando a autoridade do homem. Uma mulher que não é nem pelos instintos hormonais, diferente, né, do homem, não é porque ela está na menopausa, porque ela está na menstruação. Não. Isso, se ela for induzida por demônios, é para derrubar o projeto de Deus na vida do homem. Seja ele ministro do evangelho, seja ele dono de empresa, seja ele cantor, artista, político, aonde ele estiver exercendo a sua autoridade, o seu ministério, a sua profissão, a sua área, o diabo vai atacar ele através daquela mulher. Então aquela mulher não vai ser uma mulher dócil, uma mulher do Provérbio 31, uma mulher guerreira, uma mulher exemplar, uma mulher que vai amar o seu marido, e assim vai ser um exemplo para os filhos. E outra coisa, essas mulheres, elas vão valorizar mais os filhos do que o próprio marido. E se o marido for um padrasto, e ela vai dar mais credibilidade aos seus filhos do que o próprio marido. Ela quebra a lei de Deus, porque o marido é uma carne só, os filhos são um segundo plano, porque não pode estar acima do marido, não pode. Mas elas não querem saber, seja padrasto, seja pai, elas vão valorizar mais seus filhos do que os seus próprios maridos. Isso é um desequilíbrio emocional, isso é uma mulher totalmente atribulada. O diagnóstico espiritual, ela é dominada pelo diabo. Com certeza precisa de um psiquiatra, psicólogo. Se ela não aceita a palavra de Deus, é que pior ainda, o casamento dessa mulher vai ao fim. O homem não vai, se o homem não matar, se o homem não tirar a vida dela, o homem vai embora. Ele larga ela. Se tiver filhos, larga filhos. Se for padrasto, larga os enteados
Ele não quer saber porque ela não respeita o sacrifício dele, o trabalho dele, o suor dele. Ela não respeita, ela não valoriza. Tudo que o homem quer é a honra. Agradeça. O homem não está preocupado com nós homens, se os irmãos estiverem me assistindo. Nós homens não vivemos preocupados com muita coisa. O homem que é muito simples. Ele pode ser bi, tri, quadri, quintilionário. Mas ele é simples. Isso é da natureza humana, masculina. Vivemos muito bem com coisas simples. Olha, eu estou aqui, ó, com essa camisa. Não preciso muito de enfeite, não. Não preciso. A mulher é diferente. Então, quando ela quebra tudo isso, o homem não suporta. O homem quer respeito. O homem quer que valorize o pequeno esforço ali, ó. Dá um joinha, dá um abraço, se faz a comida que o cara gosta, se dá a bebida que o cara gosta, se sabe os gostos do seu cônjuge, que o cara gosta ali, trabalha, mas se está com a mulher briguenta, rixosa, é um Deus nos acuda, gente. Por isso que tantos casamentos se acabam, namoros se acabam, não dura. Porque o homem encontrou uma mulher rancorosa, porque toda mulher briguenta ela é rancorosa. E se é rancorosa, ela é odiosa. E se ela é odiosa, crente, ela não tem amor nem por ela, nem por ninguém. Talvez o homem se encantou pelo corpo, a estética aí visível. O homem observa, né? Ele observa muito. E aí talvez se encantou pelo corpo, se encantou pelo rosto bonito, não é? Mas quando conheceu a personalidade, é uma mulher difícil. É uma mulher difícil de viver, difícil de tolerar, difícil de amar, pois ela é briguenta, sempre está reclamando de tudo, sempre desmoraliza o cara, sempre rebaixa o cara. Não dá valor ao que tem. E quando o homem, mesmo ele vivendo um relacionamento desse, ele acha outra mulher carinhosa, dengosa, amorosa, respeita o valor que o cara tem, sabe entender que ele trabalhou, está cansado, ela vai fazer uma massagem no cara, ela vai dar uma boa alimentação para o cara. E se ela crê em Jesus, ela vai orar, ela vai jejuar, ela vai obedecer à ordem de Deus para que o marido dela, ou o novo marido dela, viva sempre bem. Aí o cara deixa uma mulher rixosa, atribulada, endemoniada e vai para os braços de uma que respeita ele, considera ele. É tudo que o homem quer. O homem é dengoso, parece um menino, um adulto, parece um bebê no colo de uma mãe. Então ele vai querer o dengo. Ele nunca vai deixar essa mulher. Nunca. As traições acontecem devido muita falta de diálogo, muita falta de controle emocional, principalmente da mulher. O homem ele, se ele não for encapetado, se ele não for endemoniado, ele se satisfaz com a mulher que ele tem. Eu digo porque eu sou homem, ele se satisfaz, ele não precisa de 3, 4, feito Salomão, 1000 mulheres não. Ele não precisa. Se ele passa a ter 2, 3, 4, é porque já está endemoniado, e os demônios estão levando para esse homem morrer nos braços dessas mulheres, ou até pegar a doença venérea. Mas o homem fiel, ele é satisfeito com a mulher só. E se a mulher tem filhos que não é dele, e se ele amar, porque o homem ama. Tanto é que a ordem de Deus, através de Paulo em Efésios, é que o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. O amor do homem que está em Cristo, ele dá a vida dele pela esposa. A mulher não. Se você colocar na internet, você vai ver as pesquisas, se as mulheres dão a vida pelos seus maridos, pelos seus namorados. Nenhuma dá. Nenhuma das mulheres, elas dão a vida para os maridos. Agora pesquisa os homens. Eu disse que eu já vi na internet. Os homens dão a vida pela sua esposa, dão a vida pela namorada. Aí um deles disse assim, não, Sansão morreu e ali por causa de Dalila ele morreu. E no final diz assim, Jesus morreu. Morreu o quê? Morreu por causa de todos nós. Então sempre o homem está disposto, porque isso é da natureza humana. A mulher não. A mulher fica mais retida, a mulher fica ali. Então é muito complicado. Você que está casado, e se você está me assistindo e está vivendo uma experiência desgraçada dessa, uma experiência amarga dessa, eu peço que você ore muito a Deus,
Se você tem filhos com essa sua esposa, ou se você não tem, e essa mulher estiver me assistindo, que a irmã ou que não for cristã, tome muito cuidado, porque está colocando em risco a própria vida, tem demônios trabalhando na mente, está colocando em risco o casamento, talvez de anos aí, colocando em risco a família, porque triste é ver os filhos crescerem no lar destruído. Eu sei muito bem o que é isso, é uma experiência terrível, porque você convive com pessoas intolerantes, como eu falei, rancorosas, feministas, que estão na posição de igualdade de homem, elas não assumem a posição feminina, a doçura da mulher, a essência da mulher, o carisma da mulher, o dengo dela. O homem parece que está vivendo com outro homem. Se o homem for hétero, não é? Heterossexual. Parece que ele está vivendo com outro macho, que está disputando o território. É o macho alfa e a fêmea alfa. E ela não vai para o seu lugar de mulher. Veja como o tempo da minha avó, veja como muitos casamentos duravam até a morte, porque a esposa era dona de casa e muitos maridos jamais traíam elas. O marido ia trabalhar e ela ficava em casa, cuidando dos filhos, cuidando do lar. Quando alguns maridos permitiam suas esposas trabalharem, agregavam para o crescimento da família. Hoje em dia não, gente. Hoje em dia não, é raridade você ver uma jovem, até dentro das igrejas, elas não nasceram de novo. Elas não têm o Espírito Santo, elas estão de fachada e vivem ali, cantando, orando, ensaiando, jejuando, se consagrando, evangelizando, isso para dentro da igreja, participando de eventos, participando de festividades da igreja, mas não nasceu de novo, não tem o Espírito Santo de Deus. Sabe o que quer dizer? Não tem o amor de Deus, não tem a paz de Deus. E se não tem o amor de Deus, ela não perdoa, porque ela é rancorosa, ela é amargurada. E Hebreus 12:15, o escritor diz que devemos ter cuidado para não brotar nenhuma raiz da amargura e ser privado da graça de Deus, e por essa raiz contamine os outros. Mulher amargurada, rancorosa, que não perdoa, e olha que está dentro da igreja dizendo que Jesus a perdoou, mas ela não perdoa. Os maridos sofrem calados. Se ele for cristão, ele sofre calado, olha. Talvez ela vai conversar com o pastor, vai ter um diálogo, mas essas mulheres, por elas terem uma raiz de amargura, isso vem do diabo, é uma mulher que vai difamar o marido, vai denigrir o caráter dele, vai desrespeitar. E não pense que essas mulheres perdem perdão, não. Elas morrem, elas vão para o inferno, mas elas não pedem perdão. Não, porque elas não têm o amor de Cristo, elas são egoístas, são traiçoeiras. Muito cuidado. Você que está solteiro, que me assiste e quer casar, o meu conselho é feito de Paulo em 1 Coríntios 7. Melhor que você não case, para que você não arrume tribulação para a sua vida. Porque um troço desse, uma mulher dessa, vai te levar para uma prisão. Uma mulher rancorosa, uma mulher amargurada, ela vai destruir a sua vida. Porque ela é cheia de ódio. Ela não consegue amar você. Não consegue. E você se encanta com um corpinho, você se encanta com um rosto bonito, você se encanta com o quê? Paulo não. Em Atos, Pedro, com a igreja, os 120 irmãos, oraram, pedindo a Deus que revelasse o coração entre José e Matias, para que entrar no lugar de Judas, que se perdeu. Mas a palavra de Deus diz em Atos que Pedro disse: ó tu, Senhor, conhecedor dos corações, revela quem vai entrar no lugar de Judas. E Deus escolheu entre José e Matias, escolheu Matias. Mas olha a oração de Pedro: revela o coração. Você que quer casar, peça para Deus revelar o coração. Se você é cristão e está muito bem, graças a Deus, está bem com Deus, está bem com a sua vida pessoal, e você quer alguém para a sua vida, não queira uma pessoa para lhe fazer feliz. Esteja feliz, solteiro, só inteiro. Você esteja bem, muito bem, com a sua casa. Você é solteiro, né? Com a sua casa, com o seu trabalho. Você vendo bem, tranquilo. Queira alguém, não para lhe fazer feliz. Essa outra pessoa, essa mulher tem que estar bem com Deus. Ela nasceu de novo, ela tem o Espírito Santo, ela é dócil, ela é amorosa, ela tem o caráter de Jesus. Ela também está só
inteira, está solteira. Então ela só vai ter uma pessoa para suplementar, ou seja, vai completar. Completar o quê? A missão que Deus deu para o homem, a missão que Deus deu para a mulher. Deus deu para a mulher. Os dois se unem e faz o propósito de Deus andar. Mas ambos, eles já são felizes, muito bem, obrigado. Aí você vai se juntar a pessoa desmantelada, azeda, amargurada, cheia de traumas na vida, pessimista, não te apoia em nada, não estende a mão para nada, te deixa só. Aí você se casa. Não, e se essa mulher tiver filhos, aí você vai ser o padrasto dos filhos dela, onde os filhos não vai te valorizar como pai, não vai te honrar, nem tampouco te chamar de pai, não vai jamais te valorizar. A partir do momento que você falar grosso com os filhos dessa mulher, ela vai dizer na sua cara: olha, fala baixo que não é teu filho não, tu não é o pai deles não. Quer aguentar um negócio desse? Quer aguentar? Terrível. Eu já namorei com uma irmã, e a irmã, ela tinha filhos. Ela tinha 2 filhas, ela tem ainda 2 filhas. E eu lembro que quando a filha dela, eu já sou pastor, viu? E quando eu fui cobrar um comportamento, uma criança, né? Uma criança, na época ela tinha acho que uns 11 anos, eu acho. E quando eu fui cobrar aquele comportamento da mãe para repreender a filha, para que a filha não crescesse rebelde, pois a filha bateu de frente com a mãe, e eu disse a ela: você é crente, amada, e cristã não pode tolerar a desobediência de filho assim não. E ela não está encapetada não. Sabe o que ela disse a mim? Erivaldo, você não é o pai dela não. Olha o que eu ouvi. Você não é o pai dela não. Deixa que com ela eu resolvo. E aí? Hoje em dia, essa menina, ela cresceu. Essa menina afastou-se da igreja, abandonou Jesus, abandonou a fé. Essa menina engravidou com 15 anos de idade. Essa menina saía na sexta, só chegava na segunda, e olhe lá. A vida dessa mãe dela virou de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Daí você entende o perigo de você se relacionar. Tem homens que odeiam, não quer mulher com filhos, não quer ser padrasto de ninguém. Tem outros que tá nem aí e tolera. Seja crente ou descrente. Então a mensagem para a sua meditação, eu pensei que ia falar um vídeo de 10 minutinhos aqui, mas eu prolonguei. Tome cuidado para você não casar com a pessoa errada. A Bíblia diz em 2 Samuel 6 que Mical, a princesa Mical, a filha do rei Saul, Davi trouxe a Arca da Aliança, estava dançando diante de Deus com seus servos, e Mical chamou Davi de vadio. Davi disse que não tinha culpa se Deus escolheu ele no lugar do pai. E a Bíblia diz que Mical ficou estéril até a morte dela. Tem muita Mical, estéril. Muitas mulheres feito Mical, estéril, a esterilidade amorosa, familiar. E por elas serem rancorosas, elas são donas de si. O nariz delas são empinados, porque elas são soberbas. E toda mulher briguenta, ela é ingrata. Tudo que o homem faz, ela não agradece, ela não valoriza. Não. Toda mulher ingrata, ela é oportunista. Isso não aplica só a mulher, aplica ao homem também. Mas o foco aqui é o homem não se desmantelar com mulheres rixosas. Elas são ingratas, ela não valoriza nada do que o homem faça. Nem um bombom, nem um chiclete, nem um big que o cara der. Ela vai rir ali, obrigada, amor. Aí dá um cheirinho, obrigada. Mas a partir do momento que você desafiar a autoridade dela, se prepare que ela vai dar uma bocanhada. Ela vai dar uma coiçada em você. Ela não é grata por nada. Não é grata. Nunca valoriza o que você fez. Ela vai tirar o seu mérito. Você vai ter um desmérito dentro dessa pessoa. E não pense que ela vai lembrar das bênçãos, não. E vai jogar na sua cara que você nunca fez nada. Nunca fez nada de bom. E elas são ingratas. Não agradecem nem a Deus. Nem a Deus que é todo poderoso. Quanto mais ao marido. Quanto mais ao namorado. Então fica essa reflexão. Toma muito cuidado. Essas mulheres, elas não são generosas. Elas são egoístas. Elas são egocêntricas. Elas são briguentas. Elas desafiam a autoridade. Elas são feministas ao extremo. Porque toda feminista, ela está em pé de igualdade do homem, que eu já falei. Ela quer ser macho.
ela quer ser homem, ela é empoderada. E você sabe que no final da vida dessa mulher, o inferno está esperando por ela com champanhe e flores para comemorar a chegada dela. E Deus, ele já condena pessoas assim. Elas são reprovadas para a obra do Senhor. Elas não têm exemplo para dar. Elas não podem discipular ninguém. Elas não podem evangelizar ninguém. Elas não podem servir a Cristo na beleza do amor e da santidade do Senhor, devido ao rancor que elas têm, briguentas, maldizentes. E está lá em Romanos capítulo 2, a boca é um sepulcro aberto, são palavras odiosas, palavras que rebaixam o seu marido. E outra coisa, filhos que têm essa mesma personalidade são propensos a ter o mesmo destino da mãe. É terrível, não vai para frente, só anda para trás, não vai prosperar, não vai crescer. E se o cara que viveu com um troço desse largar e ela inventar na tapia atrás de outra vítima, é onde ela pode achar o tesouro dela. Ela desafiou um cara, o cara é tranquilo, o cara não é estressado, não é de confusão, só largou um troço desse, largou uma mala sem alça dessa, vai-te embora com o teu satanás lá que dos infernos, cara, para não perder a paz, o cara vai embora. Se tiver filho, se tiver enteado, se não tiver filho, tiver ninguém, vai embora. E que essa mulher que se dane. Aí a bonitinha vai e arruma outra vítima. Só que a outra vítima é aí onde ela pode achar o tesouro dela. E é só dia de finados que a família vai visitar ela no túmulo. Muito cuidado você que quer casar. Ou se você é casado vivendo com uma mulher nesse nível. Para a cristã isso é terrível, é decepcionante. Não pode. Uma mulher cristã, ela nasceu de novo. Uma mulher cristã, ela tem Cristo, ela tem Jesus, ela reflete Jesus. Não pode a mulher iracunda, briguenta, dizer que é cristã. Não pode dizer que tem o Espírito Santo, não pode, ela é reprovada, ela tem o diabo no couro dela. O marido está dormindo com a filha do Satanás, que a qualquer momento pode tirar até a vida do marido. Se ela não mata fisicamente, ela mata moralmente, mata tirando a dignidade do homem, descredibilizando, como eu falei. E nenhum homem na face da terra viverá com uma mulher dessa. Tanto Salomão disse que é melhor morar no deserto, vou ter paz, sossego, do que meus ouvidos estarem ouvindo mulheres atribuladas, que está debaixo dessa maldição. Eu lembro de Miriam, em Números capítulo 12. Miriam, ela foi denigrir o líder dela, Moisés. E por ela denigrir, Deus mandou lepra. Tem muitas mulheres que não aceitam o homem como líder. Como eu falei, elas são soberbas, elas são ingratas. E elas não valorizam não. E elas não aceitam ser repreendidas. Veja a mulher briguenta. A maioria das vezes é porque ela foi repreendida, reprovada. Ela só quer estar certa. Só ela é certa, só ela está com a razão. Ela não abaixa a crista para ninguém. Porque ela não é subordinada a ninguém, nem a Deus, nem a ninguém, porque ela desobedece a Deus. Daí você entende, é um joio, é um instrumento de Satanás, gente. Aí o cara vai e se casa com uma laúça dessa, se casa com um jaburu desse, é desmantê-lo. Por isso o casamento não dura um mês, não dura 2 meses, 1 ano, 2, 3, 4, não dura, porque o homem não suporta, o homem não aguenta, porque ela revelou quem ela era. Ali ela botou uma máscara, botou uma maquiagem. Tanto é que a mulher usa maquiagem para esconder a feiura, né? Então coloca a maquiagem ali, ó. Tapiou. De repente o cara enxerga a verdadeira face. É quando ela se revela. Ela não aceita ser repreendida. Ela não aceita ser corrigida. Ela está certa em tudo. E o homem é o cabeça, o homem é a liderança. Ela não é subordinada. Minha gente, o perigo disso aqui é dentro da igreja. Porque a comunidade de fé é dos santos, dos salvos, dos redimidos, dos perdoados, daqueles que nasceram de novo. Como é que pode ter esse comportamento dentro da igreja do corpo de Cristo? Como se o corpo de Cristo fosse amargurado, Cristo fosse amargurado. E essas pessoas dizem estarem no corpo de Cristo, mas é mentira, pelas práticas carnais, dominadas pelo diabo. Elas não fazem parte do corpo de Cristo, gente. É mentira, é do corpo de Satanás.
Elas não aceitam serem repreendidas, não aceitam serem corrigidas. Elas não são subordinadas, elas não se rebaixam. E o perigo dentro da igreja é você dar um microfone para essa mulher dirigir qualquer órgão. E quando ela é pastora, oh meu Deus! E quando ela é pastora, aí olha, que chuta o pau da barraca, quem manda é ela, manda e desmanda, faz o que bem entende. E eu sei disso porque certa vez eu ouvi uma pastora de igreja, ela bater no peito e dizer assim, quem manda aqui sou eu. Acabou o ministério dela, acabou as congregações dela. E até hoje ela está seguindo a vida dela, apoiando outra igreja e vivendo tranquila. Mas ela gritou dentro da igreja que quem mandava era ela. E Deus mostrou que quem manda na igreja é Ele, que é a igreja de Deus em Cristo. Aí vai você dar um microfone para essa mulher pregar, essa mulher cantar, essa mulher cuidar de crianças, essa mulher cuidar de jovens, essa mulher cuidar de mulheres. Elas nunca vão ensinar as mulheres a serem subordinadas a seus maridos, nunca. Elas nunca vão ensinar as mulheres a serem obedientes aos mandamentos, obedientes aos homens, aos seus maridos. Não vão. Elas são empoderadas, elas têm, elas podem, elas fazem, elas mandam. Cuidado, gente. Você que é casado, está vivendo uma experiência terrível dessa, uma experiência desgraçada dessa. O meu conselho como pastor para a sua vida, pela palavra de Deus, ore. 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 Eu não digo para você separar se você está com uma companheira e se ela me assiste, ela é rixosa. Ela é rixosa. Ela está encapetada. E caixa de demônio só sai com jejum e oração. Se você é solteiro, está me assistindo e quer casar, meu conselho é de Paulo. Em 1 Coríntios 7, não se casem. Evite problemas para a sua vida. Porque você pode casar aparentemente com uma bonitinha dentro da igreja, mas ela é uma mulher rixosa. E você está enfeitiçado pelo corpo, enfeitiçado pela beleza estética, mas dentro dela a bichinha não perdoa ninguém. Ela está só tapeando, fingindo que nasceu de novo, fingindo que tem o Espírito Santo. É só fingimento. E eu digo a você que não é só a mulher ser, ela é briguenta porque ela é sincera, ela fala a verdade. Não. Ela fala a verdade na cara, a verdade dela, e não a verdade de Deus. Por ela ser briguenta, ela é soberba. Por ser soberba, ela é ingrata. Por ser ingrata, ela é arrogante, ela é prepotente. Por ser arrogante e prepotente, ela não é subordinada a ninguém, nem a Deus. Ela não obedece à palavra de Deus, não. Mas ela carrega a Bíblia, ela anda de vestido, ela anda toda arrumada. Ela é uma bênção. Toca no dedo mindinho dela. Repreende ela. Para ver se ela vai dar glória, aleluia. Ela vai rebater na sua cara. Porque ela vai olhar você da cabeça para planta do pé. E ela não vai nem sequer te valorizar. O sangue de Jesus sobre a tua vida? Não. Ela nunca vai valorizar. Nem marido, nem ninguém. Porque parece que o mundo, ela vai subir de auréola e tudo para o céu. O mundo não cabe ela não. A terra não cabe, o universo não cabe. Isso são comportamentos terríveis que têm uma influência diabólica, uma influência maligna. E essas mulheres são rotuladas desse jeito. Concluo dizendo a você que o destino dessas mulheres amarguradas é viver só. Nenhum homem vai tolerar. A não ser que o homem use e abuse na área sexual, chute. Chute. E meu Deus, eu sou homem. O homem nunca vai tolerar uma mulher dessa. Porque ela não está na visão dele, não está nos caminhos dele, não está nos propósitos. Ela não ajuda ele em nada. Se vira. Te vira. Vai-te embora. Que se dane. Por quê? Porque ela é autossuficiente, porque ela é soberba. Ela é autossuficiente, ela é arrogante. E ela só se esquece que tem 2 olhos de fogo contemplando esses comportamentos satânicos. E a qualquer momento o juízo de Deus vai chegar e o Todo-Poderoso, que é o Supremo Juiz, já pesa na balança e essas mulheres Deus condenará e mandará para o inferno. Assim foi Jezabel com Acabe, ela mandava, e Jezabel era baita de uma endemoniada, baita de uma idólatra, e assim ela seguiu junto com Acabe, o rei Acabe, ela foi para o tormento. Ananias e Safira se tornou uma baita de uma mentirosa, e ela teve o destino do seu marido, não é? Morreram ali com um ataque fulminante. Deus abriu a terra, mas Safira, ela foi cúmplice do seu marido Ananias. E quando você examina o comportamento de mentira, de maracutaia, de cambalacho,
É porque ela desafiou a autoridade de Deus e ela seguiu os caprichos do marido e ambos foram para o inferno. E de lá irá para o lago de fogo. E eu termino dizendo a você, muito cuidado. Muito cuidado. Sua vida não pode ser entregue a qualquer mulher. Homens, varões, guerreiros de Deus. Cuidado. Cuidado em Miqueias. Acho que é Miqueias 5, versículo 7, se me falar a memória. É Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 7. Eu falei 5, 7, né? Capítulo 7, versículo 5. Olha o que Deus diz. Por causa da corrupção de Israel. Na época de Miqueias, Jesus não tinha nem nascido. Capítulo 7, versículo 5. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher. Porque Deus está falando isso aqui na nova linguagem da tradução de hoje, viu? Os maridos, tomem cuidado aqui que vocês falem com as suas mulheres. Lembra da mulher de Jó, se tornou arrogante, ingrata. Na dor do marido, o que é que ela fez? Amaldiçoa teu Deus e morre. Na linguagem original diz que abençoa teu Deus e morre, Jó. Dá glória a Deus aí, Jó. E morre. Mas na hora do bem, aí Jó repreende. Quando tinha bem, tu dava glória. Quando tem o mal, tu não dá glória. E ela desejou que o marido morresse. Mas quem estava usando a boca da mulher de Jó foi o próprio diabo, não é? Para Jó blasfemar. Mas Jó permaneceu fiel. Então, se você está com dores feito Jó, Satanás cirandou, tocou em algumas áreas da sua vida, e a sua mulher é como mulher de Jó no começo, dando lugar para o diabo, fica firme. Deus vai virar esse cativeiro. Deus vai lhe dar em dobro o que você perdeu. E se for uma mulher de Jó, ou se for outra mulher que abandonou, foi embora, largou Deus, largou o marido, largou a família, largou tudo, e seguiu o espaço do diabo, descansa o coração. Vai atrás não. Não vai atrás de um troço desse não. Deixa seguir o caminho para o inferno. Deus, ele muda o cativeiro. Se assim é a vontade dele de dar outra companheira, Deus dará. Lembra de Vasti. A Bíblia diz no livro de Esté que ela desobedeceu a ordem do rei Ahassuero, Artaxerxes. E Ahassuero, quando ouviu os conselheiros disseram: se toda mulher de Suzã ouvir isso aí, que a rainha desobedeceu ao rei, todas elas vão desobedecer seus maridos. Demita ela do posto e coloque uma melhor do que ela. Esté, capítulo 1, versículo 19. E houve ali 400 jovens, um ano de preparação, e Deus colocou a rainha, colocou a jovem donzela como rainha de Suzã, Radassa, que recebeu o nome de Esté. E sabe o que essa jovem fez? Era uma jovem, olha a diferença, temente a Deus, obediente ao rei, uma jovem de oração, 3 dias de jejum e oração com as servas para que Deus fosse no coração do rei. E Deus foi. E através desta mulher humilde, simples, singela, temente, subordinada a Deus e subordinada ao marido, olha o que Deus fez. Fez Amã cair na própria forca, livrou os judeus da morte, da sentença de morte pelo ministro de Ahassuero. Olha a diferença. Vasti correu, Vasti abandonou, Vasti negou a ordem. E por Vasti, que se dane, ele está bêbado e quer que eu me apresente? Não vou. Olha quando Deus troca, olha a diferença. Às vezes, irmãos, meu Deus, como eu estou prolongando esse vídeo, às vezes a nossa vida, a vida do homem, ela é amarrada, ela é presa, ela é detida por conta de um casamento troncho, por conta de uma companheira que desvaloriza o progresso, o sucesso, o avanço, o talento do marido. Ela não dá voz, ela não dá vez, ela não estende a mão, ela não trabalha, ela não se esforça, ela é uma Vasti. Ela é uma Vasti. E aí, sai. E Esté entra no lugar, crente. Quando Esté entra, Esté é mulher de oração. Ela vê Deus operar milagre. Olha que coisa extraordinária. Se fosse falar dessas mulheres aqui, meu Deus, vai passar mais de 1 hora. Tem Isabel com Zacarias. Isabel já era mulher idosa. Queria um filho. Deus manda o anjo Gabriel quando Zacarias, o sacerdote, vai oferecendo o incenso do santuário. E Deus abriu a madre de Isabel. Porque a Bíblia diz, Isabel Elizabeth. Mas a palavra de Deus diz em Lucas 1, que ela era mulher justa. Olha para aí, santa, obediente a Deus.
mesmo idosa, aguardou a providência de Deus, e Deus fez aquela mulher engravidar e deu à luz a João Batista. E Maria, que foi eleita por Deus para nascer Jesus, agraciada entre as mulheres, porque Deus se agradou tanto de Maria que escolheu para que Jesus nascesse. Então, crente, eu quero finalizar dizendo a você: ore muito a Deus, que tenha uma esposa que obedeça os mandamentos seus. Tudo isso aqui é obedecer a Deus. Obedecer a Deus, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Que esteja no mesmo propósito do marido, o que Deus deu para trabalhar, o que Deus deu para fazer. Que tenha uma esposa nesse nível, no nível de excelência. E infelizmente, tem muitas mulheres que não são cristãs, que elas respeitam os maridos, valorizam muito mais os maridos, elas dão credibilidade, ajudam os maridos a realizar os sonhos, e o marido vai ser grato para toda a eternidade. Claro, o homem de caráter, que tem homem aí que abandona, mas a maioria desses homens não abandonam. E essas mulheres estão ali, ó, no pouco. São fiéis e no muito também. Lembra da mulher de Barack Obama? Barack Obama não era nada, mas ela nunca abandonou ele. O cara depois se tornou presidente da maior potência mundial, os Estados Unidos, e ela estava lá. Ela nunca abandonou ele. Ela sempre acreditou nele. Veja se Barack Obama traiu essa esposa. Ele sempre valorizou, porque isso é do homem. Ele quer ser cuidado, ser tratado, ser valorizado. Ele quer ser acreditado. Porque o homem, ele conta segredos, ele conta porque tem intimidade do casal. E aí daqui a pouco aquela mulher que sabe dos segredos vai dizer: tu nunca vai ser isso, tu nunca vai conseguir aquilo. E desmoraliza esse cara. Esse cara larga essa mulher e arruma outra. E aquela outra vai potencializar. Aí esse homem chega no objetivo que ele idealizou para a vida dele, seja na área ministerial, seja na área empresarial. Cuidado, gente. Cuidado. Esse assunto é muito sério. Esse assunto de vida ou morte. Muitas mulheres estão perdendo a vida devido à agressividade, à soberba e à oposição, o antagonismo ao seu próprio marido ou namorado. Em Gênesis 2,18, a mulher tem que ser parceira. Em 1 Coríntios 7, 3 ao 10, ela tem que ser sexualmente atenciosa. Na área da relação sexual, ela tem que ser uma mulher que vai agradar o marido e vice-versa. Também, em 1 Coríntios 7, 34, o desejo de agradar o esposo. Ela tem que desejar sempre agradar o marido. Sempre. Eu conheço testemunho de irmãs que os maridos eram cachaceiros, trabalhadores, arrumavam outras mulheres, mas elas nunca abandonavam. Cuidavam bem dos maridos, tratava bem, até o marido se converter e essa mulher nunca ter desistido. Efésios 5:33. Sempre respeitosa no trato com o marido. Ela tem que sempre respeitar nas palavras, nas atitudes do seu marido. Se ela for humilde, né? Ela tem que ser consciente da decisão de Deus sobre a autoridade do casal. Em Efésios 5:24, Colossenses 3:18, Tito 2:5, 1 Pedro 3:1. Quando a mulher nasce de novo, ela entende que o marido é o cabeça. Ela não pode ir contra a autoridade, não. Se ela não obedece quem ela vê, como ela vai obedecer a Deus que ela nunca viu? Então, quando ela bate de frente, ela quebra o mandamento, está endemoniada, está com o diabo, está com Satanás no couro, e ela quebra esse princípio. Então, a mulher tem que obedecer o marido, que é a liderança, para agradar a Deus e agradar a família, né? A família está de pé. Ela tem que ser amorosa com seu esposo, ela tem que ser sábia na educação da família, Provérbios 14:1, a mulher virtuosa, né? Essa virtude, essa excelência de caráter, de moral. Tem que ser merecedora da confiança do marido, Provérbio 31:11. O marido confia nela integralmente. Imagina o cara viver com a mulher que ele olha assim. Não dura não, isso não vai para frente não. Ela tem que ser disposta a fazer o bem ao marido e não o mal, todos os dias da sua vida, Provérbio 31:12. Sempre fazer o bem, ela é uma bênção. Salomão diz no seu provérbio que quem acha uma esposa, acha uma coisa boa e alcançou o favor do Senhor. Acho que é Provérbio 18:22, se não falar a memória. Quando se acha uma mulher que é uma bênção, a ajuda de Deus para o marido vai vir através da mulher. Quando se acha, viu? Está difícil.
ela tem que ser dedicada aos cuidados da vida cotidiana com a família. Provérbio 31:15. Toda a mulher sábia, né? Mulher virtuosa. Então ela tem que ser dedicada aos cuidados do cotidiano da vida. Também capaz de contribuir a fim de tornar seu esposo respeitado na comunidade. Provérbio 31:23. Ela tem que espalhar que o marido é uma bênção. Não é mulher crente, viu? Isso aqui é mulher crente. Mulher descrente, ela esculhamba, espalha para o povo que o marido não vale que o gato enterra. Ela tem que ser merecedora dos elogios do marido por ser excelente. E o seu procedimento está com essa excelência diária. Está em Provérbio 31:28. Então o marido vai elogiar essa excelência, não é? Essa virtude maravilhosa dela, ela sempre será elogiada. E evidentemente que o marido terá prazer de dar presentes, levar para passear, levar para viajar. O marido terá prazer em viver com essa mulher e só a morte separará. Porque o cara não vai achar uma digníssima dessa em outro lugar. Isso é para crentes e descrentes. Fica essa reflexão. O vídeo ficou muito longo, mas é um alerta tremendo. Não queira viver o que eu já vivi. Eu digo por experiência. Não queira viver não. Queira não, viu? E você não fica louco, porque se você está em Cristo, o Espírito Santo de Deus lhe controla. Senão você dá um curto-circuito no juízo de tudo que você faz, de tudo que você investe, de tudo você, investimento emocional, sentimental, financeiro, investimento espiritual, as coisas de Deus, em jejum e oração. E você está com pessoas erradas, você não vale nada. Para a pessoa, já tem a frase do filme, para a pessoa errada, você não vale nada. Mas para a pessoa certa, você é tudo. Olhe para alguém que lhe olhar para você e vai lhe dizer assim, que a mulher vai dizer, achei o homem certo para minha vida. O homem que não vai me trair, o homem que é de Deus, que tem Jesus, que ama Jesus. O homem que é de família, o homem que não bebe, o homem que não fuma, o homem que não vai dar em cima de outras mulheres, nem na minha frente, nem por trás de mim. Então a mulher, quando ela valoriza o homem dessa forma, esse casamento dura, esse relacionamento dura, ao ponto do homem não querer casar com outra mulher. Porque ele achou uma mulher virtuosa, ele achou uma digníssima. E se ela parte primeiro, o homem vai ficar tão ressentido que ele não vai ter coragem nem de casar com outra mulher. Porque ele não vai ter, na mente dele, não vai conseguir amar tudo que ele fez, tudo que ele construiu, ele não vai conseguir fazer com outra não. Porque a esposa dele foi tão extraordinária que ele espera a sua morte chegar. E se estiver em Cristo, ele partir e encontrar ela na glória. Então não queira viver o que eu já vivi. Eu digo por experiência, sem saber da Bíblia, né? Sem saber que tinha muitos mandamentos de Deus. Fazer aliança com pessoas erradas é você viver com tormento para o resto da vida. É muito decepcionante. Muito, 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 muito. E depois de crente, quando você pensa que na igreja tem mulheres que são de Deus, são mulheres do diabo, transfiguradas de cristã, mulheres endemoniadas, que estão ali, ó, fingindo e tapeando. Gente, que Deus abençoe a tua vida. Compartilha essa reflexão, compartilha essas experiências aí e vigia. Você que é solteiro, não case com qualquer uma. Ore muito, passe muito tempo em oração. Você que é casado, para os irmãos, está passando essa experiência, está com a irmã ou a sua companheira briguenta, irmão, é terrível. Eu sei muito bem o que é isso. Isso é difícil suportar, mas se você quer e ama, não deixe. Lute pela sua mulher briguenta aí. Se você a ama, lute. Agora, se ela lhe humilha, lhe rebaixa, lhe desmoraliza, o que é que você está fazendo nesse mesmo teto? Que dependência emocional, financeira, que diabo é que essa mulher manda e desmanda? Isso é tirar totalmente a inteligência que Deus deu ao homem, é tirar a autoridade, é tirar o profissionalismo do cara, porque às vezes a mulher, porque ela tem um dinheiro, ela trabalha, ela pensa que manda e desmanda, ela pensa que pode gritar e peitar, porque ganha mais do que o homem, ou ganha, não vou dizer nem que ganha mais,
Eu sei que ela ganha só um dinheirinho. Aí ela já se sente, olha. E lembre-se, para terminar, o dinheiro da mulher é dela. O dinheiro do marido é dele e dela. Toda mulher ingrata é assim. O dinheiro dela, o homem nem vê. Quando o cara vai cobrar, ela já gastou. Agora, o dinheiro dele é dele, dela e da família. Mas o dinheiro dela é só dela. Daí você vê esse peso e duas medidas. Você vê essa esculhambação. E, infelizmente, isso não anda. Porque se o homem tem projetos, ele tem ideais, ele vai concluir, ele vai. E ele não pode deixar essa vida dele com esse peso, essa bigorna, essa âncora travando numa areia movediça, né? Segurando, estancando o progresso desse cara. E também, infelizmente, tem homens que são terríveis, que tem mulheres que são a benção. Mas aplicando aqui a mulher rixosa, a mulher briguenta. Eu digo por experiência amarga, terrível. Não passe não. Não passe não. Terrível é passar na frente de Deus. Terrível é não ouvir a voz do Senhor e não obedecer. O Senhor diz assim, não case com essa mulher. Não case, não se envolva. Você vai chorar lágrimas de sangue. Não estou no casamento. Aí você vai lá, não, Senhor, conversa. Ela te serve. Ela já é tua filha. Não, Senhor, não, que não sei o que, que não sei o que. Aí você vai desobedece. Lá na frente, como Deus disse, tu vai chorar lágrimas de sangue. E esta mulher endemoniada pode te levar à prisão ou até à morte. Isso é terrível, não brinque não. Compartilhe essa mensagem, que Deus te ajude. Ore comigo. Bendito Deus. Senhor, eu oro, meu Pai, pedindo ao Senhor, por todos os solteiros, não deixa, Senhor, não deixa se casarem com essas filhas do diabo. Pai, eu oro também pelos maridos, que como eu, Senhor, eles estão enfrentando mulheres rixosas, meu Pai. Eu sei muito bem que cálice amargo é esse, Senhor. E eu falo, meu Pai, não contando as minhas experiências, mas eu peço que o Senhor dê força a esse marido que está do lado de uma mulher rixosa, Pai, briguenta, endemoniada, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai. Estende a tua mão nesse casamento, onde chega esse vídeo, e ajuda essa família, esse casal. Em nome de Jesus, liberta essas mulheres rixosas, meu Pai. Tem misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Beijo teu coração. Não te esquece, nosso obra Céu de Glória. Fica na paz do Senhor. Compartilha esse vídeo.